e o abençoado desse glúten que você não consegue quebrar. Os dois, tá? As duas, digamos assim, proteínas, porque são várias pérolas juntas, não é que elas se parecem, que têm nomes semelhantes? E aí, quando elas atravessam, tá, a sua parede intestinal, primeira coisa que acontece, o seu sistema imunológico é avisado que você foi invadido por algo que não pertence ao seu corpo. Por quê? Porque quando você estava na barriga da mamãe, você foi visitado pelo seu sistema imunológico. E esse sistema imunológico identificou tudo que é, assim, próprio seu. Então, quando entra algo não próprio, o sistema imune, ele toca uma sirene e pede, né, reforço para destruir. Só que aí, gente, o que acontece? O grande problema é que não é que vai entrar um pouquinho de caseína na sua corrente sanguínea, ou um pouquinho de glúten na sua corrente sanguínea. Porque quando eu falo assim, olha, o leite, doutora, eu não vou ter problema nenhum de parar com leite, porque eu detesto. E queijo? Adoro. E você vai entender por que é tão difícil você se livrar e se libertar, porque é uma libertação mesmo, tanto da caseína quanto do glúten. Então, o problema é que na caseína, lembra que eu falo que o queijo, você tem, quando talha o leite, sobe um soro, né, que também tem proteína ali, e você fica com uma massa branca embaixo. Essa massa branca é que faz queijo branco, cottage, ricota, que são os piores queijos que você pode consumir, tá? Por quê? Porque para fazer 1 quilo desse queijo, você precisa no mínimo de 8 a 10 litros de leite. Então ele tem caseína concentrada. Então, quando o pessoal fala, mas doutora, foi um naquinho, sabe? Aquele pedacinho. Só que aquele pedacinho vai equivaler a 4 copos de leite, de repente. Então, você está colocando caseína concentrada. Então, não dá para competir. E aí, o que acontece? Cai um montão dessa caseína na sua corrente sanguínea, que, claro, que está muito parecida com a do glúten. Os dois vão lá, um do lado do outro, fazendo par, quase de mãos dadas. E adivinha, quando o seu sistema imune olha para essas duas proteínas, elas são muito parecidas com as nossas endorfinas. Endorfina é aquilo que, quando eu faço atividade física, depois eu falo, que delícia, né? Então a gente vai falar muito sobre isso ainda. Essa endorfina, produzida pelo seu corpo, e ela tem receptor no cérebro para ela. Por isso que a gente sempre fala, atividade física é um dos melhores medicamentos, assim, não farmacológicos, que você pode oferecer para qualquer patologia. Então, você tem no seu cérebro receptores de endorfina, você tem passagem livre, porque aqui no cérebro nós temos uma espécie de barreira, porque não pode entrar qualquer coisa no nosso cérebro. O nosso cérebro é nobre, mas como entra tranquilamente a endorfina, pois é, a caseína, que parece, mas não é, e o glúten, que parece, mas não é, entram juntos. E ao se ligarem nos receptores da endorfina, eles se transformam em caseomorfina e gluteomorfina, dão prazer. Aí você tem um prazer momentâneo que depois de uma conta tão alta. Por quê? Porque você tá com o receptor ocupado, mas ele não tá fazendo o que a endorfina faria. Ele só te dá aquele prazer momentâneo. É aquele dia que você chega em casa e fala, hoje eu mereço, vou comer uma pizza, vou chamar, não me interessa. Não tem um dia que você tá assim, porra, aqui, e fala, hoje eu mereço?
é o dia que seu cérebro está cansado e ele quer uma compensação e ele está viciado nessas duas moléculas. Então, além disso acontecer, você tem também um sistema imunológico que conversa com o corpo todo. E no cérebro você tem os soldadinhos que são para tomar conta do cérebro. Aí eles estão lá vistoriando e encontram uma molécula que parece, mas não é, outra que parece, mas não é. Estão lá sentadinhos na cadeira que deveria ser da endorfina. E o que ele faz? Ele inflama, porque é na inflamação que eu vou destruir aquilo que não nos pertence. O que é a depressão, meus amores? Não é uma doença inflamatória cerebral? E essa ansiedade toda, tudo isso se resume muito nesse problema do intestino, que é causado pela alimentação de hoje. Por quê? Porque, gente, trigo entrou no Brasil na década de 50. Assistam uma entrevista que eu fiz com o professor Joselito Mota, da Embrapa. Ele conta direitinho como foi. Vai olhar os filmes da década de 70. Não tinha gente gorda como nós temos hoje, tá? As pessoas estavam dentro da eutrofia, magérrimos inclusive. Então, toda essa mudança de alimentação mudou muito do nosso metabolismo também e nossas respostas emocionais.